Boa noite, colegas, estudantes, comunidade IFBA. Eu espero encontrá-los bem, espero encontrá-los com saúde, protegidos. Faço uma saudação fraterna a todos vocês que estão dispondo do tempo de vocês para assistir essa live e gostaria também de deixar, em nome da gestão, de toda a gestão, nosso sentimento de pesar por todas as perdas que nós estamos tendo durante essa pandemia. Está muito difícil para nós, mas temos que aguentar firmes. Eu divido essa live com dois colegas nossos, a assistente social, Cacilda Reis, que é a diretora de assuntos estudantis do IFBA, nossa colega oriunda de Barreiras, e divido também com o professor Felipe Murilo, que é o pró-reitor de ensino do IFBA, que é oriundo de Ilhéus. A presença de Felipe, de Cacilda nessa live está diretamente ligada com o tema, com o objetivo dessa live, que eu divido em dois objetivos. O primeiro é nós darmos esclarecimentos à comunidade sobre a fase que a instituição, que o IFBA está passando neste contexto da pandemia. E o outro objetivo é nós informarmos publicamente a comunidade qual é a posição da gestão em relação a temas que estão povoando o nosso imaginário coletivo, né, que tem sido alvo de debates entre nós, que eu posso falar sobre a questão da inclusão digital dos estudantes, a questão de atividades acadêmicas remotas e também em relação ao retorno presencial, né, que até o nome dessa live trouxe um pouco de desconforto para algumas pessoas da comunidade, considerando que nós estávamos tratando já de algum possível retorno presencial. Já deixo aqui, já de público, que não é essa a nossa perspectiva nesse momento. Não há nenhuma possibilidade de retorno presencial das nossas atividades nesse momento. Então, ao fazermos essa live aqui, nós estamos cumprindo com a nossa função, estamos cumprindo com o nosso papel, que é o papel de agentes públicos que têm que prestar contas de suas atividades à sua comunidade. Nesse momento, eu vou pedir que tanto Felipe quanto Cacilda possam fazer também uma breve saudação aí para vocês, para a comunidade. Eles vão aparecer aí na tela para fazer uma breve saudação. Pode falar? Boa noite a todos e todas, pais, estudantes, colegas, servidores, docentes e técnicos administrativos. Com muita satisfação que o DAES participa, o Departamento de Assuntos Estudantis, o qual eu estou à frente e participar dessa live. Sintam-se todos abraçados, particularmente os meus queridos colegas de Barreiras, os estudantes e seus familiares. Obrigada, Cacilda. Felipe, por favor. Olá, pessoal. Bem, quero dar boa noite a toda a comunidade do IFBA. Espero que todos estejam bem nesse momento tão difícil para todos nós, né, em que, infelizmente, nós estamos vendo a doença ainda com dados de crescimento e que chegando próximo de alguns colegas, né, do IFBA e também parentes, familiares. Então, com muito respeito a essas vidas que hoje eu venho aqui acompanhado da professora Luzia, de Cacilda, fazer esse esclarecimento junto à comunidade. Quero saudar a todos os colegas docentes e técnicos e técnicas em educação, saudar os estudantes, dizer que este é mais um momento de diálogo, de transparência, de respeito,
numa coisa que eu acho que já é a marca desta gestão, que é a busca pela proteção da sua comunidade, com medidas que venham a prevenir e a combater os riscos que essa doença traz, e, sobretudo, acho que este é um momento também de trazer mais uma mensagem de tranquilidade para a comunidade, porque nós sabemos que este é um momento em que todos nós estamos angustiados, né, ansiosos, porque, de fato, essa doença já se expande, já se prolonga por um bom período, e, infelizmente, a gente ainda não tem uma vacina que seria a melhor solução para todos nós e que nos permitiria voltar ao nosso convívio, né, na escola em particular, na instituição. Então, eu acho que, nesse momento, o fundamental é que todos nós tenhamos a tranquilidade para enfrentar esse momento tão difícil. E é o que todas as autoridades em todo o país, diria, né, a maior parte dessas autoridades a maior parte delas está fazendo. Bom, dizer que é um momento também de a gente conversar a respeito, né, dos efeitos da pandemia na vida acadêmica do IFBA. Acho que saber, né, professora, que nós não estamos sozinhos, né, e que há muito trabalho sendo feito por parte da equipe na reitoria, nos campos, e nós sabemos também que a nossa comunidade estudantil também está mobilizada, participando daquilo que está sendo ofertado. Então, com essa saudação inicial, que eu gostaria de cumprimentar a professora Luzia e toda a comunidade, eu tenho certeza que nós vamos ter uma boa live, um momento de diálogo. Obrigada, Felipe. Diga, Cacilda. Eu só gostaria de atender aqui um pedido, uma solicitação da nossa querida Samara, que ela pede que a gente faça uma autodescrição para os nossos estudantes com cegueira, que eles possam saber quem é que, né, a nossa descrição, quem está fazendo essa live. Então, eu, Cacilda, eu sou negra, tenho uma altura de 1,71 m, sou um pouco magra, seria isso. Então, eles pedem que tenho cabelos encaracolados, mas hoje tenho cabelos de cacho, mas hoje eu estou com o cabelo preso e estou usando óculos. Obrigada, Cacilda. Então, eu também sou uma mulher negra, de pele mais clara, uso um óculos colorido, tenho um cabelo cacheado, muito lindo, e também sou assim, tá ali, né, entre o magro e o falso magro ali também. Na medida que a gente for falando, viu, vocês da comunidade cega, não se preocupe que a gente vai fazendo a tentativa da audiodescrição. Felipe, se descreva aí. Bom, eu sou Felipe Murilo, atualmente estou na Pró-Reitoria de Ensino, me identifico como uma pessoa negra de pele mais clara, tenho cabelos encaracolados, uso óculos azuis, neste momento estou com a camisa vermelha, né, e acho que, tenho 36 anos, eu não sei mais o que descrever, mas espero que eu tenha contemplado aí. Quero aproveitar também para saudar a nossa intérprete de Libras, Silvia, que está aqui nos dando uma força. Obrigado, Silvia, pelo esforço de comunicar ao nosso público. Obrigada também, Silvia. Bom, somente para vocês que estão assistindo terem mais ou menos uma ideia de como vai ser a dinâmica, eu vou falar um pouco, depois Felipe e Cacilda também vão falar um pouco, né? Vamos falar um pouco sobre aqueles esclarecimentos iniciais que eu falei, né? E depois nós vamos responder as questões. Então, nós ficaremos ali entre 40 minutos e 1 hora respondendo suas questões. E aí eu acho que vai dar tempo de vocês poderem fazerem os questionamentos necessários. Inicialmente, eu vou pedir aqui a vocês que me permitam falar um pouco a respeito de quando nós assumimos. Nós assumimos a reitoria do IFBA no dia 2 de janeiro de 2019. E toda a gestão do IFBA, toda a gestão, minha equipe, nós passamos a pautar nossas ações a partir de
compromissos a partir dos compromissos assumidos com a comunidade. Então, todas as nossas ações, desde quando nós assumimos, têm sido guiadas por princípios que foram compromissos assumidos durante o período eleitoral. Então, são compromissos eleitorais que, para nós, são inegociáveis. E nunca é demais nós colocarmos esses princípios para a comunidade, porque todas as nossas ações, elas estão pautadas, ela tem como base esses princípios, é o que está no nosso horizonte. Então, nós pautamos as nossas ações pelo fortalecimento da gestão democrática dentro da instituição, pelo enfrentamento das desigualdades a partir de políticas de permanência. Nós pautamos as nossas ações pelo respeito à diversidade da nossa comunidade, dos segmentos que nós temos dentro da comunidade, dos nossos campi, a diversidade do nosso povo. Pautamos também nossas ações pelo fortalecimento da multicampia, que é um elemento importante no modelo dos institutos federais, e também pela humanização da instituição. Esses são os princípios que nos regem e que nós colocamos sempre no horizonte quando nós estamos pautando as ações. Ora, de março para cá, da segunda quinzena de março para cá, as nossas ações estão voltadas para o combate e a prevenção à Covid-19. Nós fomos pegos por essa pandemia que pegou o mundo inteiro, e nesses últimos 3 meses e pouquinho, nossas ações estão voltadas para a segurança da comunidade, para o apoio à nossa comunidade e para o funcionamento da instituição. Nós estamos pautando as nossas ações nessas 3 dimensões: a segurança, o apoio e o funcionamento. Vocês devem imaginar quantas variáveis estão postas neste cenário que nós estamos vivendo. Quantos atores e atrizes nós temos que nos relacionar enquanto gestão do IFBA o tempo inteiro. E nós estamos atentos para todas essas variáveis, todos esses coletivos e todos esses atores e atrizes. A ansiedade é muito alta. Nós sabemos que a comunidade estudantil tem muita ansiedade em relação ao futuro, ao que vai acontecer, os servidores e servidoras também. E por isso eu queria colocar aqui algumas ações que estão sendo realizadas nesse momento, nessa fase, porque a pandemia ela vem se dividindo em fases, não é? Cada fase nós precisamos ter as ações correspondentes. Então, entre março, abril e maio, nós fizemos, através da Pró-Reitoria de Ensino, uma pesquisa institucional para diagnosticar a situação dos segmentos do IFBA em relação ao contexto da pandemia, em relação à inclusão digital, em relação a condições em que eles estavam vivendo naquele momento, em relação à capacitação para esse momento de uso de ferramentas remotas. Então, nós fizemos uma pesquisa que teve uma aderência alta no segmento dos docentes, teve uma adesão assim, média entre os TAI e uma adesão muito baixa em relação aos estudantes. Apenas 11% dos estudantes acessaram o formulário e responderam à pesquisa. Então, nós precisamos, para tomar as ações daqui por diante, conhecer nossa realidade de uma forma mais verticalizada. E por isso, nós estamos, junto com as direções gerais dos campi, fazendo a segunda etapa dessa pesquisa institucional, ou seja, nós estamos atualizando o que nós estamos chamando do mapa de exclusão / inclusão do IFBA.
para que nós possamos, a partir desse mapa, tomar as ações necessárias que nós estamos aí discutindo com todos os grupos dentro da instituição. Claro, esse diagnóstico, ele, para dar certo, para que nós consigamos atingir os objetivos que nós temos, que é de saber quantos estudantes precisam de apoio à inclusão digital, quantos servidores e servidoras precisam de alguma capacitação para o uso das ferramentas remotas. Como é que está a situação de vida dessas pessoas? Essas pessoas têm comorbidades que vão impedi-las de voltar às atividades em um momento lá na frente, quando for possível, né? Quando nós tivermos alguma orientação, que está longe do nosso horizonte, essa situação, mas essa pesquisa vai nos dar um conhecimento nesse momento de pandemia. Então, essa live, ela também presta o serviço de convocar vocês, de pedir a vocês que acessem os formulários da pesquisa que estão sendo enviados pelos campi, pelas diretorias gerais, os coordenadores de curso, que são as pessoas, né, entre todos nós, que têm mais ligação com os estudantes, eles estão nessa tarefa junto conosco. Então, eu peço que vocês acessem o formulário, respondam essa pesquisa, vamos conseguir aí um diagnóstico mais verticalizado, chegarmos aí a 80%, 90% da nossa comunidade, para que nós possamos olhar o mapa e termos uma ideia da nossa situação, para que o nosso debate ele seja posto a partir de dados reais do que nós temos. Isso, para nós, é muito importante. Então, faço aqui já esse pedido a vocês. Por favor, respondam à pesquisa institucional a partir dos seus campi. Uma segunda ação que é importante vocês ficarem, eu colocar aqui para nós discutirmos no período das questões, é em relação ao plano de contingência que está sendo produzido. Daí o nome que foi, a chamada que foi no card desta live, um retorno seguro, né? Ações para um retorno seguro. Por quê? Porque o IFBA tem instituído um comitê de prevenção, um comitê de crise que faz a prevenção e o combate ao coronavírus, à Covid-19. Então, esse comitê tem como objetivo ajudar nas ações da gestão, no planejamento a médio, a longo, a curto prazo. E, neste momento, este comitê central, que é constituído por servidores e servidoras, por estudantes, por responsáveis, tem representante de todos os campi, tem pessoas da comunidade externa. Esse comitê, ele está produzindo o plano de contingência, que é um conceito que já está familiarizado entre nós por causa da pandemia, porque várias instituições estão produzindo esses planos de contingências, que é um conjunto de protocolos que busca nos deixar mais seguros, tanto nesse momento da pandemia, como em momentos, em fases mais adiantadas. Então, hoje, o IFBA tem esse plano de contingência em construção. Amanhã, dia 10/7, sexta-feira, nós teremos uma reunião do comitê e nós teremos a primeira versão do plano de contingência. Esse plano de contingência está sendo produzido em câmaras técnicas, porque ele está sendo, ele foi pensado através das grandes áreas, do ensino, da pesquisa, da extensão, da administração, da assistência estudantil, da segurança, da gestão de pessoas. Então, cada área dessa se constituiu em câmaras técnicas, e essas câmaras têm especialistas, que são nossos especialistas, colegas nossos especialistas, e eles estão debruçados, produzindo a primeira versão desse plano e vão apresentar amanhã. E a nossa expectativa é que na próxima segunda, terça-feira, nós consigamos publicizar esse plano para que a comunidade tenha acesso e, mais particularmente, os campi, porque é a partir desse plano diretor, um plano maior, que os campi vão produzir seus planos de ação.
Então, esse plano de contingência, ele tem os protocolos de segurança, de higiene, protocolos pedagógicos, o que nós precisamos adquirir de serviços, de materiais. As engenheiras de segurança do trabalho do IFBA estão liderando o grupo, a Câmara Técnica da área de segurança, né? Eu agradeço já aqui a Denise, que me passou as informações necessárias para passar aqui para vocês, produzindo desde materiais de higiene até cartazes, né, que precisam estar nos nossos locais de trabalho. Então, esse trabalho está sendo realizado. E aquele diagnóstico que eu falei lá como a primeira ação, que nós vamos construir um mapa de exclusão digital do IFBA, ele vai estar contido também nesse plano de contingência. Daí também a importância, porque tudo que nós formos fazer nessas fases posteriores da pandemia, nós vamos precisar de ter informações seguras. Então, um outro elemento que eu gostaria de trazer para vocês é a questão do trabalho dentro do IFBA. O IFBA, apesar de estar com as suas atividades de ensino, né, as aulas, vamos dizer assim, as aulas paralisadas, mas nós estamos trabalhando remotamente. Então, daquele plano de trabalho que vocês estão enviando para o SWAP, nós fizemos o levantamento, são 30 mil registros, mais de 30 mil registros de atividades que estão sendo realizadas por nossos servidores e servidoras. Desses mais de 30 mil registros, a gente sabe que em um plano de trabalho que é enviado para o SWAP, não há apenas uma atividade. Aquele plano pode ser plano semanal, com atividades semanais. Então, nós observamos que há um volume alto de trabalho remoto sendo realizado na instituição. Nós tivemos, durante esses 3 meses de pandemia, quase 600 registros de atividades presenciais, que colegas nossos tiveram que ir na instituição para realizar algum tipo de trabalho essencial. Então, veja que nós estamos em um funcionamento que todos nós sabemos, vocês que estão aí também sabem, o grande volume de trabalho que nós estamos tendo de reunião, né? Nós estamos aí adiantando a parte da pesquisa, da extensão, muita live, muito conhecimento sendo circulando dentro da instituição. Então, é uma percepção muito rasa pensar que essas instituições, foram pegas por esse problema relacionado com uma crise sanitária, que essas instituições estão paralisadas. Não, a atividade está intensa e a atividade tem se renovado de acordo com as ferramentas que nós temos a possibilidade de utilizar. E falando um pouco também da questão da pesquisa e da extensão, eu gostaria também de informar vocês que hoje a pesquisa e a extensão têm juntas publicado alguns editais. Desses editais, nós temos hoje no IFBA 20 projetos que estão rodando, estão sendo executados sobre a Covid-19. Ou seja, são projetos que estão sendo fomentados para pesquisar a doença em diversas dimensões: acolhimento, prevenção, higiene, segurança, produção de equipamentos médicos, produção de material de higiene, álcool gel, EPIs, projetos relacionados com comunicação, com informação. Se vocês ainda não ouviram o programa da rádio, do projeto de radiodifusão de Jacobina, eu digo a vocês, assistam, porque está muito bom. Toda quarta-feira agora, né? Estreou ontem, e toda quarta-feira vai ter um programa que trata das questões relacionadas com a pandemia, não é? E como nós estamos atravessando isso. Plataformas virtuais que estão sendo criadas. Então, tem muitos projetos que estão rodando no Scamp,
em todos os campos, não é? Além disso, nós estamos com o edital do IF Makers, que tem três campi que vão receber esses laboratórios, né, que estão sendo chamados de IF Makers, que nós aqui do IFBA priorizamos os campi com as licenciaturas, porque entendemos que as licenciaturas têm um papel importante na produção de material e na produção de metodologias para esse momento que nós estamos passando. Aí vem os 4.0, né? Oficina de Educação 4.0, Iniciação Tecnológica 4.0, Economia 4.0, que nós tentamos aí estabelecer a partir das nossas demandas locais. Ora, tudo isso gira em torno de quase 2 milhões de reais que estão sendo aí, que estão fomentando esses projetos. Claro que tudo vai precisar do quê? De orçamento, de recursos, não é? O plano de contingência, para ser efetivamente implementado, ele precisa de recursos. E recursos é tudo que nós não temos no IFBA, no nosso orçamento. Então, nós vamos precisar de aporte financeiro para conseguirmos, como alguns querem, que é a questão da volta, do retorno de algum nível, de algum grau de atividades. É isso que tem estado nos nossos debates, não é isso? Para isso, nós precisamos do diagnóstico, precisamos do planejamento e precisamos dos recursos. E esses recursos, só temos uma fonte para solicitar, que é o Estado brasileiro. E aí nós estamos com planos de trabalho sendo enviados para a CETEC para tentar conseguir recursos. Estamos também fazendo a gestão do nosso orçamento para ver o que é possível economizar nos custeios e no investimento para que nós possamos, enfim, ter volume de recursos para poder investir no nosso planejamento aqui para as fases futuras. Essa é a primeira parte da minha fala. É a fala onde eu quero esclarecer a comunidade o que nós estamos fazendo. E agora passo para a segunda parte da minha fala, que vai ser uma parte menor, porque aí as perguntas eu vou conseguir responder também melhor, esclarecer melhor, mas quero aqui dizer que eu sou uma professora dessa instituição, que tenho mais de 12 anos, desde o início da década, desde início dos anos 2000, eu tenho estudado a rede federal. Eu tenho estudado os institutos federais e a educação profissional. Ajudei a construir um mestrado em rede de educação profissional, que é de todo o Brasil. E essa experiência, como pesquisadora, como orientadora de pessoas que fazem estudo sobre educação também desse país, a experiência acumulada e o conhecimento produzido ao longo desses anos me permite dizer a vocês aqui, com muita tranquilidade, que nós sabemos que a experiência de educação à distância, a partir dessas ferramentas, a partir da forma como nós estamos, da forma como a pandemia nos pegou, não resolve e não resolverá o nosso problema. Nós não podemos ter a ilusão de que vamos conseguir resolver a crise educacional instalada no país por causa da pandemia, particularmente dentro das instituições públicas, a partir de uma solução improvisada a partir da EAD. Nós podemos usar a EAD como paliativo, mas nós não vamos tratar a EAD como a solução para a nossa crise educacional por conta da pandemia. Isso precisa ficar claro, porque nós vamos ter os dados necessários para apresentar à comunidade, nós vamos dizer qual é o planejamento que nós temos para poder enfrentar essa crise da melhor forma que nós pudermos, dando a nossos estudantes o que eles precisam, que é, antes de qualquer elemento material, é o respeito pela condição que cada um deles tem, e a condição deles terem
o acesso, o equipamento, as condições concretas para seguir em estudos remotos. Essa é a garantia que a instituição precisa dar, porque quando cada um dos estudantes fizeram a seleção e entraram no IFBA, eles entraram para ter uma educação de um tipo. E é esse tipo de educação que nós temos a obrigação de dar para eles. E é nessa perspectiva que a gestão vai trabalhar. Com isso, eu estou querendo dizer que nós não vamos ter nenhum grau de atividade remota? Não. Certamente teremos, porque a defesa que nós estamos fazendo aqui nesta live e em todos os fóruns que nós participamos, é que não há a possibilidade de um retorno presencial nesse ano de 2020. Nós não temos segurança sanitária, nós não temos segurança de que não ficaremos doentes com um retorno presencial. Então, a gestão não pode defender um retorno presencial para esse ano sem que essas condições sejam estabelecidas, porque nós estaríamos aí arriscando as vidas da nossa comunidade e, ao mesmo tempo, perdendo todo o esforço que nós fizemos até aqui. Então, nós temos defendido no CONIF, temos defendido em todos os fóruns nacionais e locais que nós estamos, que e parece também ser já um tema pacificado nas outras instituições, particularmente aqui da Bahia, que o ano de 2020 não há como nós termos um retorno mais presencial. Então, nós precisamos pensar como é que nós podemos nos manter conectados a partir de algum volume de atividade remota, mas sabendo, tendo muita clareza e objetividade de que esse grau de atividades remotas que nós possamos ter, que nós poderemos ter, ele não vai suprir o ano de 2020. Ele não vai suprir todo o nosso prejuízo por conta da pandemia, que é por conta da pandemia, que não é um desejo de ninguém, não é uma vontade de ninguém estar nessa situação. Nós estamos atravessando uma crise, a pior crise desde o início do século XX. E nós precisamos ter clareza disso e controlar um pouco, não é, a nossa ansiedade. Só para terminar, eu quero dizer que hoje nós tivemos uma reunião com os estudantes representantes de Grêmio, de IDEAs, de CEAs, do CONCEP e do CONSUP. Tivemos uma reunião com quase 70 estudantes do superior, do integrado, da modalidade EAD, e não me lembro bem se tivemos representantes do subsequente, mas tivemos quase 70 estudantes com a gente, participando com a PROEM, com o gabinete da reitoria, com outros pró-reitores, e nesta reunião ficou muito claro que os nossos estudantes, eles têm uma preocupação solidária com os colegas, que eles querem ter atividades, mas eles querem ter atividades se todos e todas puderem ter, porque eles reconhecem que as realidades são diferentes e que não é justo uma parte ter a possibilidade de ter atividades e outra não ter. Então, a reunião, que durou de 9 horas da manhã até quase 1 hora da tarde, foi muito rica, muito rica. Nossos estudantes nos deram, assim, a certeza de que o que nós estamos produzindo como formação humana dentro dessa instituição não está ligada à formação puramente técnica, mas está ligada a uma formação humana que gera, que produz uma cidadania que lida muito bem com a solidariedade, com a fraternidade. Então, eu vou deixar agora que Felipe e Cacilda façam uma breve saudação e depois voltamos com as perguntas de vocês, certo? Então, eu vou tentar mediar as perguntas aqui para que tudo seja respondido, certo? Então, por favor, Felipe e Cacilda. Eu acho que começa com Felipe ou com Cacilda? Cacilda, por favor, Cacilda.
Então, mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de saudar mais uma vez a todos e todas e dizer que o DAIS, o Departamento de Assuntos Estudantis, eu vou falar pausadamente por conta dos nossos intérpretes. Então, o DAIS, ele compõe a Diretoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, que tem à frente a professora Helena Garcia, e o departamento hoje, eu estou à frente do departamento com a equipe formada por Lívia Pereira e Rosane Santana. O outro departamento da diretoria sistêmica, ele tem ainda a presença de Jaci, que faz parte do departamento de políticas afirmativas. A diretoria, março para a gente é um marco importantíssimo na nossa caminhada, porque é o momento que a diretoria é implementada. Justamente nesse mês que nós temos essa crise sanitária, que marca em escala mundial, né, toda a comunidade, nós estávamos no processo de implementação da diretoria. A importância da diretoria é a reafirmação da gestão, liderada pela professora Luzia, de trazer os assuntos estudantis e as políticas afirmativas para a centralidade em relação ao acesso, à permanência e o êxito. Então, para nós, foi um avanço muito grande, logo no início da gestão, termos a implementação da diretoria e do departamento. O que vai ocorrer é que, depois disso, nós temos o isolamento social, temos todas as medidas que vocês já sabem, e o departamento vai ser demandado de várias ações para que a gente pudesse minimamente dar um suporte aos estudantes que tiveram sua vida bastante afetada por todas as dificuldades que o quadro de pandemia acaba provocando. Então, o primeiro passo do departamento foi, junto com os órgãos colegiados, a implementação do auxílio financeiro, o auxílio estudantil, que não existia, não havia uma previsão legal para que esse auxílio fosse implementado. E o que é que vai ocorrer? E os órgãos colegiados têm um papel fundamental, o CONSUP, Conselho de Dirigente, com o suporte da Procuradoria Jurídica do IFBA, para que a gente pudesse ofertar esse auxílio. É importante situar também que esse auxílio ele vai acontecer a partir dos esforços de um conjunto de servidores, e aqui a gente tem que enfatizar as comissões locais da assistência estudantil, que vão, de uma forma extraordinária, porque isso não estava no nosso horizonte há algum tempo, nós vamos fazer todo um processo remoto, considerando todas as peculiaridades, dificuldades dos campos. E, a partir daí, eu tenho também que destacar, para que o auxílio ele fosse implementado, nós tivemos a atuação dos assistentes sociais, no caso das assistentes sociais, que em tempo recorde, porque para fazer um processo seletivo, nós levamos de 2, 3 meses, 4 meses, nós fizemos, o processo ele foi realizado em 30 dias, do início até o processo de implementação. Isso exigiu um esforço enorme, e eu não poderia deixar aqui de registrar essa questão. Além do que, nós tivemos a colaboração de assistentes sociais que não fazem parte do quadro do IFBA, a partir da cooperação técnica. Isso é muito importante, porque sem esse suporte, alguns campos, naquela época, 7 campos, ficariam sem poder ofertar esses auxílios. Então, o auxílio emergencial, ele conseguiu, nós tivemos uma excelente cobertura do universo de 8.500 inscritos, nós conseguimos atender mais de 6 mil estudantes. Então, é uma cobertura bem considerável para uma ação,
E nós, naquele momento, o auxílio, quando ele foi pensado, a gente tinha uma conjuntura de bloqueio do recurso de 41% do nosso orçamento da assistente estudantil para o ano de 2020, e tínhamos também a questão de não sabermos, era uma incerteza, nós não sabíamos por quanto tempo a suspensão do calendário letivo das aulas presenciais iriam acontecer. Então, foram definidas ações naquele contexto. Então, hoje, nós estamos reavaliando, replanejando e mantendo contato com os campos para vermos como será daqui para frente o encaminhamento dos auxílios, e alguns campos que tinham definido, planejado o auxílio por período de 2 meses, 3 meses, já começam a avaliar a possibilidade de ampliação da vigência do edital, a ampliação da cobertura, na medida que passam a incorporar alguns estudantes que estavam em cadastro de reserva, e também da abertura de novos editais para que possa incorporar novos estudantes que, por um acaso, não conseguiram no primeiro edital. Então, é preciso acompanhar o campus de vocês para ver como vai ser organizado, como serão organizados daqui para frente o auxílio emergencial. Uma outra ação do departamento que eu queria aqui ressaltar foi a distribuição do kit de alimentação. Essa ação de segurança alimentar, ela foi possível a partir de um recurso específico do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, esse programa permitiu aos institutos, às instituições, fazerem a entrega desse kit. Só que a cobertura, nesse caso, ela não tem a mesma dimensão da cobertura do auxílio financeiro emergencial, porque nós temos algumas peculiaridades na execução do programa. Então, alguns campos conseguiram fazer a montagem, a aquisição dos itens e ter uma logística para que possa fazer a distribuição. Aqui também a gente precisa destacar a atuação das nutricionistas do IFBA, eu falo nutricionistas porque são todas mulheres, que lideraram com a colaboração de outros setores, de logística, de transporte, setores de compra, de licitação, e estão viabilizando a entrega desses kits. Nós não finalizamos ainda, diferente do auxílio emergencial, que todos os campos já executaram, já estão em fase que daqui nós conseguimos avaliar, e o orçamento que foi gasto foi de 2.133.000, sendo que a reitoria suplementou com 400.000 do seu recurso, e os demais recursos da assistência estudantil. No caso do auxílio da entrega dos kits, nós teremos ainda alguns campos em processo de organização, e daqui a algum tempo, algumas semanas, nós teríamos um mapa no nosso infográfico indicando como ocorreu. Alguns campos não conseguiram fazer esse processo, devido a essas dificuldades que eu já mencionei, o recurso limitado do PENAS, e não teria como ser feita essa distribuição. Eu gostaria também de ressaltar, porque a nossa fala é muito breve, que a assistência estudantil ela não envolve ações exclusivamente que esteja voltada para a distribuição de recursos financeiros. Então, outras ações elas são fundamentais. E nesse momento que novas experiências estão sendo postas no nosso cotidiano, de vivência, de ressignificar mesmo a existência, isso em escala mundial, e onde a gente consegue ver que essa pandemia, muitos autores, muitos estudiosos, eles trazem que ela revela o quadro de extrema desigualdade da sociedade brasileira, que é estrutural. Então, quando nós observamos que esses estudiosos indicam que essa pandemia ela tem cor, ela tem classe, ela tem gênero, e
e isso tem provocado problemas que afetam nossos estudantes e suas famílias. Por isso, diversas ações elas foram pensadas a partir de editais, a partir de recursos dos campos, e Luzia falou, eu tive a oportunidade de ouvir o programa de Jacobina, achei super interessante as dicas de saúde na panela que a Fabi, a nutricionista, ela apresentou. Então, nós estamos nos reinventando. O Instituto está funcionando e vários colegas têm relatado que nós estamos trabalhando muito nesse período e a partir de uma realidade que não era a nossa realidade, você precisa organizar a sua vida doméstica, as condições de acesso à internet, que nós temos um quadro de exclusão digital, e a exclusão digital e a desigualdade de acesso, ela não se dá somente no que se refere aos equipamentos. Não é um nível também de conhecimento que nós temos diferenciado, os servidores, os estudantes, para acessar a rede, os sistemas informacionais. E para a gente, logo no início, entrar numa plataforma para as reuniões era assim, alguns, não são todos, mas alguns servidores sabem que nós passamos assim, algumas dificuldades, e aí caía, e a gente entrava, não sabia regular bem o áudio, o vídeo. Então, é um processo de aprendizagem. Eu trago isso para que a gente possa pensar na questão do retorno e nas atividades remotas. Nós temos estudantes com diversas condições, e o departamento ele está, assim como a diretoria, extremamente preocupados em relação a como faremos esse processo, para que, como Luzia diz, para que não fique ninguém para trás. E a reunião, realmente, hoje, com os estudantes, com os representantes, ela foi uma reunião extremamente importante, e ela ilustrou, né? Os estudantes eles falavam da importância de ser observado de que forma seria desenvolvido atividades não presenciais. Chamavam a atenção para os estudantes com deficiência, para os estudantes que precisam de de estudantes com necessidades educativas específicas, não é? Relatavam como esses estudantes vão acessar uma rede ou fazer atividades sem a mediação do professor, da professora. Então, eu queria deixar aqui, e durante a fase, no momento das perguntas, a importância das nossas ações no sentido de alcançar o maior número possível de estudantes. Tem ações que o IFBA vem desenvolvendo para suporte, já está no meu tempo, né? Para suporte emocional e físico também, da saúde física e mental dos estudantes. Quando as ações elas não conseguem, que nós, com as nossas equipes, né, não conseguimos alcançar, nós estamos tentando manter contato com as redes socioassistenciais dos municípios. Então, na fase do debate, ou das perguntas, eu trarei outras informações para não comprometer o tempo. Obrigada, Cacilda. Nós estamos anotando todas as questões, todos os questionamentos a gente vai responder. Felipe vai fazer também uma breve fala a respeito da questão do ensino EAD, que vocês estão perguntando bastante aí. Então, ele vai fazer uma fala e faremos responderemos as questões. Obrigado, Luzia. Bom, mais uma vez cumprimentar a comunidade, né? Aproveitar aqui esse espaço. Bem, pessoal, eu acho que está todo mundo realmente muito preocupado com os efeitos da pandemia na vida acadêmica do IFBA, mas eu acho que é importante a gente fazer uma mensagem de tranquilidade e também algumas reflexões para que a gente tenha consciência de qual é o nosso lugar na educação pública brasileira, né?
Em primeiro lugar, dizer que nós, do IFBA, não estamos sozinhos nesse contexto, né? Nós estamos ao lado de uma rede que é constituída por mais de 41 instituições, né? Todas essas instituições, neste momento, estão com atividades presenciais suspensas, né? Algumas dessas instituições já caminharam para a aplicação do ensino remoto, mas é importante considerar que cada instituição tem uma realidade específica. Você tem Instituto Federal, que tem 25 campos, que tem 28 campos, e você tem Instituto Federal, que tem 10 campos, 9 campos, que tem campos mais urbanizados. Então, cada instituição vive uma característica muito peculiar. Outro ponto importante, né, é que, além de estar acompanhado dessa rede, que nesse momento tem se debatido sobre o tema dos efeitos da pandemia na vida acadêmica das instituições, a gente também tem as instituições baianas. Se a gente olha para a Bahia, a Universidade Federal da Bahia, a UFSB do sul da Bahia, a UFRB do Recôncavo Baiano, a Univasf, a UFOB, todas essas instituições também estão com atividades presenciais suspensas. Algumas instituições do país já chegaram, inclusive, a ser muito clara e objetiva a respeito de que não será possível ter atividades presenciais em 2020, né, em função dos perigos que nós estamos vivendo, as ameaças que nós estamos vivendo decorrente da pandemia, né? E neste momento, olhando novamente para a Bahia, nenhuma instituição federal, neste momento, aderiu ao ensino remoto. Não é porque, muitas vezes, as instituições não querem, né? Não é uma simples escolha. Nós, que somos instituições públicas, precisamos fazer algumas reflexões importantes. Primeiro, por ser pública, nós lidamos diretamente com o direito à educação. E o direito à educação é uma coisa que nós não podemos brincar. Não podemos brincar a ponto de achar que alguns que podem ter acesso à internet serão beneficiados e aqueles que não têm acesso à internet por uma série de fatores sociais, né, de vulnerabilidade emocional, de vulnerabilidade física, vão ficar de fora, vão ser excluídos. Então, a educação pública, ela foi feita para a nossa sociedade, né, como um direito universal de todos. E nós, do IFBA, aqueles que estão matriculados em nossa instituição, quando se inscreveu no processo seletivo, se inscreveu para ter acesso a essa educação. E nós, portanto, temos que adotar soluções que sejam abertas e que estejam ao alcance de toda a comunidade. Então, é em função disso que eu acho que é importante, em primeiro lugar, nós não estamos sozinhos nesse contexto, estamos aí diante de uma rede que tem se debruçado sobre esse tema. Na Bahia, por exemplo, ainda estamos discutindo, junto com outras instituições, o que fazer para amenizar os efeitos dessa pandemia. Eu acho que um outro ponto importante, gente, é que, com todo o respeito que nós temos com os colegas que são das instituições particulares, mas nós não somos escolas particulares, né? Nós somos uma instituição pública, né? Nós não estamos voltados para o lucro e nem para o mercado. Nós estamos voltados para uma política de educação, de acolhimento, de reflexão crítica. Então, neste momento, a gente precisa adotar medidas que pensem, né, na condição, por exemplo, daquele que não tem internet, que pense na condição daquele que está enfrentando um momento de vulnerabilidade emocional, porque o seu pai perdeu o emprego, porque perdeu um ente querido por conta da Covid, ou porque nesse momento está com algum parente no hospital doente. Nós temos, por exemplo, casos de servidores nossos que, infelizmente, foram afetados nesse contexto. Foram, inclusive, para a UTI, né? Então, a gente vive um contexto de muita angústia, de muita vulnerabilidade emocional, e muitas vezes, ao adotar saídas que parecem ser soluções eficazes, a gente pode estar cometendo o erro de excluir, banalizando assim o mal, né? Então, eu acho que essas questões precisam ser pensadas de forma muito tranquila, muito calma, para que a gente não incorra no risco de refletir na nossa prática pedagógica as desigualdades e as exclusões da sociedade brasileira.
Eu acho que um outro ponto importante, gente, sobretudo nesse contexto de ansiedade por retorno das atividades, é considerar que nós estamos trabalhando, e eu diria, trabalhando muito, né? Eu posso aqui citar para vocês alguns exemplos de atividades que estão acontecendo em todos os campos do Instituto Federal da Bahia. Eu vou citar alguns apenas como um exemplo. Eu posso citar aqui o webinário de eletrotécnica do campus Feira de Santana. Eu posso citar concurso de escrita e de redação que foi realizado no campus Valença, no campus Ilhéus. Eu posso citar aqui o seminário virtual de matemática, que também foi realizado em Valença. Citar o curso de pré-ENEM 2020, organizado pelos colegas do campus Porto Seguro. Quero citar o acolhimento psicológico que foi feito no campus Camaçari. Quero falar dos grupos de pesquisa que estão a todo momento fazendo palestras, né? Trazendo pesquisadores para discutir o tema da pandemia, né? Nós temos diversas lives e webinários acontecendo por toda a rede, no Campus Salvador, no Campus Ilhéus. Amanhã, por exemplo, para quem é do Campus Ilhéus, nós teremos os diálogos contemporâneos com 2 convidados muito bacanas, uma delas, a deputada federal, agora me fugiu o nome da deputada federal, mas, enfim, os diálogos contemporâneos vai acontecer amanhã lá no Campus Ilhéus. De todo modo, então, são muitas ações que estão sendo feitas. Por exemplo, o PIBID, a residência pedagógica, já está com o edital praticamente pronto para a gente lançar e ser mais uma forma de auxílio para os nossos estudantes. Nós estamos com muitas atividades ocorrendo no âmbito da reitoria, com os editais que foram lançados pela PROEX, através da professora Nívia Cerqueira, dos editais da PRPGI, com o professor Jean Carlos. Então, eu acho, pessoal, que nesse momento há muito trabalho sendo feito em nossa instituição, em que pese aí o momento de a gente não ter as aulas presenciais no âmbito dos campos. Isso para não falar, né, da reitoria, os nossos colegas da diretoria sistêmica, da DGCOM, que alimenta as nossas redes sociais, divulgando as ações, os colegas da comunicação também dos campos. Nós temos a DGTI também colaborando, garantindo espaços como esse, o NPD na PROEX, nós temos a DGP, que também tem atuado no sentido de orientar os nossos servidores e servidoras. Então, há muito trabalho sendo feito, e isso é muito fácil de acompanhar, né? Basta acessar o nosso portal, que você, com certeza, vai encontrar uma oportunidade de, nesse momento, complementar os estudos. Bom, eu queria aqui, portanto, finalizar, né, dizendo o que é que a gente pensa em relação à retomada, né? Nesse momento, pessoal, qualquer retomada das atividades acadêmicas, ela tem que ser feita com planejamento pedagógico, com plano de contingência e com uma solução que não se traduza em exclusão e desigualdade, né? Então, nesse momento, a professora Luzia já destacou, nós temos diversas câmaras técnicas trabalhando para construir o nosso plano de ação para prevenir, né, e combater a ameaça da Covid-19. São câmaras que estão pensando nas mais diferentes dimensões, ensino, pesquisa, extensão, também a questão da infraestrutura, do orçamento, e eu acredito que esse plano vai nos dar uma proposta segura para aí, então, a gente pensar numa retomada que, como eu bem falei antes, a respeito de não reproduzir a exclusão e as desigualdades. Acho que esse momento nós temos buscado nos amparar no diálogo e no respeito com a comunidade acadêmica, né? Desde o início, a decisão de suspender os calendários foi feita em diálogo com o Conselho Superior, né, composto dos seus diferentes representantes de segmentos, fizemos diálogos com o CONCEP,
né, que iniciou a sua gestão. Temos feito um diálogo muito aberto com os diretores, com os dirigentes dessa instituição, seja os diretores gerais e os diretores de ensino. Hoje nós fizemos uma reunião espetacular, né, com os estudantes, com as representações de CA, de Grêmio, e eu acho que, inclusive, essa reunião foi muito bacana, né? Eu quero aqui destacar algumas falas que me deixaram muito confortável, né? E, ao mesmo tempo, acreditando que nós estamos no caminho certo. É a fala de Júlia Matoso, por exemplo, né? A educação não se faz com improviso. Isso foi uma fala de uma estudante do Campo Salvador. Ouvi também que, nesse momento, qualquer ação de ensino remoto tem que ser pensada com apoio psicológico. Isso foi dito pela estudante do Campus Ilhéus, Fernanda Amparo. Destacar, por exemplo, o que Vitória Menezes, do Campus Valença, disse, né? Nós temos que pensar que o IFBA é diferenciado, porque tem uma pluralidade e muito grande, né, de segmentos, de territórios, de culturas, e a gente tem que lidar com essa pluralidade pensando no acolhimento e com muita sensibilidade. Então, eu acho que toda essa dimensão é o que tem feito a gente, nesse momento, refletir sobre, no momento da retomada, essa retomada ela tem que ser pensada com muito planejamento, com muita sensibilidade e de uma forma que não reproduza a exclusão e as desigualdades. Só para eu não perder aqui o fio da meada, a deputada federal que vai estar presente amanhã nos diálogos contemporâneos é a deputada federal Jandira Fegali, que é médica também, e pode falar muito bem sobre esse momento da pandemia. A gente já fez algumas pesquisas, né? Algumas delas trazem dados importantes, né? Veja, na pesquisa em que nós fizemos, só um dado muito rápido, 50,1% das pessoas que responderam, de estudantes, disseram que o ensino remoto ou a educação à distância substituiria com dificuldades e insuficiências o ensino presencial. Outros 24,2% dizem não substituir. Então, aqui nós temos presente um pouco dessas desigualdades, né, no âmbito do nosso instituto. E acho que uma desigualdade ainda mais importante de ressaltar na nossa própria pesquisa realizada é que nós tivemos uma participação de 3.388 estudantes. Veja, hoje o IFBA tem 30 mil estudantes matriculados nos mais diferentes cursos dos campos. Então, ou seja, 3.388 corresponde aí a pouco mais de 11% da nossa realidade. Então, a pesquisa por si só, ela também já representa essa dificuldade de alcançar esse público. E acho que um outro dado muito importante, né, é que dos 80,9% desse universo que disse ter acesso, 42,7% disse que é instável, ou seja, que tem uma internet com dificuldades. E 19,1% informam não ter internet. Gente, 19,1% de 3.388 estudantes é muita gente, que nós não podemos deixar para trás. Então, eu acho que, nesse momento, a gestão tem um papel fundamental, né, de buscar uma solução. Se a solução for o ensino remoto, nós temos que pensar que modelo de ensino remoto será, né, que não traga prejuízos. Hoje, na reunião com os estudantes, foi proposto várias formas, e eu tenho certeza que é isso. Nós vamos fazer a retomada, mas no momento que a comunidade considerar pertinente, no momento que nós acreditarmos que há condições seguras para que isso aconteça. Bom, eu vou concluir minha fala, professora, e aí acho que nas perguntas a gente pode retomar alguns pontos. Por exemplo, eu gostaria, mais à frente, de falar sobre o processo seletivo. Muito obrigada, Felipe, aí pelos esclarecimentos também em relação à questão mais voltada para o ensino. Agora vamos às perguntas. Eu estou vendo aqui, estava acompanhando o bate-papo e tem bastante questões de estudantes em relação à questão da EAD. Tem aqui uma mãe, eu acho, Lani Dias, que pergunta
Boa noite, não tive acesso à internet nos dias de inscrição do auxílio financeiro estudantil para o meu filho e acabei perdendo. Como posso prosseguir? Lani, procure o campus que seu menino é matriculado, porque nós estamos em um momento em que vamos manter o auxílio até quando a pandemia estiver, né? Quando nós estivermos ainda no contexto da pandemia. Nós primeiro pensamos em um período de 3 meses, mas a nossa resolução, ela permite que seja prorrogado o auxílio emergencial até quando, durante o período que nós estivermos no contexto da pandemia. Então, vale a pena procurar o campus para verificar se não tem possibilidade dele ter o acesso a esse auxílio emergencial. Tem muitas pessoas perguntando a respeito do processo seletivo. Fiquem aí, então, porque Felipe vai responder a respeito disso daqui a pouco. Cleo Heck pergunta se o primeiro semestre de 2020 ele foi cancelado ou será reposto. No momento, Cleo, o semestre ele não foi cancelado, porque nós apenas suspendemos o calendário a partir da resolução número 7. E nós vamos retomar o ano de 2020, a não ser que o Conselho Superior da instituição tome uma outra decisão. Mas, até o momento, a nossa expectativa é de nós retomarmos o semestre de 2020. E repito aqui que, de uma forma presencial, isso não será, pelo menos a defesa que a gestão do IFBA hoje faz, é de que não seja retomado presencialmente mais em 2020. Viviane Alves pergunta: e como vai ficar o pessoal da pós-graduação em Educação e Tecnologia de Valença? Qual o parecer de vocês quanto a isto? Então, em relação à pós-graduação, no caso aqui deve ser uma especialização, o Conselho Superior teve uma análise, avaliou a pós-graduação estrito sensu. Ele não teve nenhuma decisão tomada em relação à pós-graduação lato sensu. Então, essa é uma pauta que pode ser trazida para o Conselho Superior da instituição. Lázaro Campos pergunta: tem previsão de volta às aulas? Lázaro, se você está falando de volta presencial, o que eu posso dizer é que a defesa da gestão é que nós não tenhamos aula presencial mais esse ano, ou seja, enquanto nós não tivermos a segurança necessária para um retorno presencial. Lanara Pinheiro pergunta: quando começam as atividades remotas, então? As atividades remotas, olha, primeiro que nós não temos na Bahia hoje nenhuma instituição de ensino superior com retorno remoto, certo? Nós participamos de um consórcio de todas as instituições e nós estamos discutindo nesse momento como que, se há possibilidade de nós realizarmos um retorno de atividades remotas complementares em algum grau nas instituições. Então, o que nós estamos aqui fazendo nessa live, escutando vocês aqui, se vocês tiverem propostas em relação a isso, coloquem no bate-papo. Não adianta ficar subindo as hashtags EAD já, porque as coisas não funcionam, não são resolvidas a partir apenas do nosso desejo. A gente precisa construir essas soluções, entendeu? Porque a EAD, que a gente está chamando, que na verdade não é a modalidade EAD, que é uma modalidade onde há toda uma metodologia que dá suporte a esse tipo de modalidade, onde os estudantes que entram para fazer cursos EAD de graduação, de pós-graduação, eles entram sabendo que o curso será EAD, eles não são surpreendidos no meio do caminho por um curso EAD. Outro elemento é que, mesmo sendo curso EAD, eles têm atividades presenciais, né? Particularmente quando são cursos que têm laboratório, que têm uso de laboratório. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, quando a gente fala aqui de atividade remota, de EAD, estamos falando de atividade remota, de uso de ferramentas remotas, de atividades que podem ser síncronas, assíncronas, que às vezes também são chamadas de parapresenciais. Pode ser, inclusive, através de materiais
gráficos, materiais, né, impressos. Então, há uma série de elementos que os estudantes que estão nessa condição, como, por exemplo, eu vou dizer aqui um nome que eu estava lendo, Paulo André, que diz que é difícil para um estudante que está se formando agora compreender como é que ele não vai se formar. Isso é um sentimento, Paulo, que a gente compreende, entendeu? A forma como essa pandemia nos pegou e nos envolveu nessa crise com soluções que são difíceis para todos, né? Para uma instituição de ensino. E isso gera, de fato, essa angústia, essa frustração. Mas nós precisamos conversar, precisamos encontrar soluções que sejam as melhores possíveis, entendeu? Para que todos consigam ali ter alguma resposta às suas demandas, não é? Porque você precisa pensar que há a questão da necessidade pessoal e há também a questão institucional, que é necessário a gente casar essas duas coisas, porque nós não podemos tomar uma decisão apenas pensando no individual, a gente tem que pensar também no coletivo. E esse que é o nosso desafio, não é uma dificuldade, é o nosso desafio. Isabel Cristina Gomes pergunta: gostaria de saber como ficamos sabendo dessas atividades antes delas acontecerem. Nós, pais, não temos um canal direto de comunicação com a instituição. Então, Isabel, eu sugiro a você, faço assim, uma orientação de que você esteja sempre ligada no site, no portal do IFBA, no site do campus onde seu filho ou sua filha estudam, porque lá vai ter sempre as informações. Ninguém vai ser surpreendido com o retorno para amanhã, para a semana que vem, sem que nós tenhamos uma ampla divulgação dessa situação. Cláudio Ribeiro de Souza já mandou uma pergunta anterior, falando a respeito da organização didática do IFBA, que são nossas normas acadêmicas, e também a respeito do José Couto Júnior, pergunta: Luzia, os professores que não têm recursos tecnológicos para realizar encontros à distância, como será tratado? Então, Zé Couto, é outro elemento que a gente precisa de uma ação, que é, primeiro, capacitação de professor. Eu vou lhe dizer aqui só o número, certo? Não é um número muito alto, não, mas da pesquisa docente, 67% dos docentes que responderam a pergunta, que foram 700, por volta de 700, 67% não tem nenhuma capacitação em EAD. Nenhuma capacitação em EAD. Então, esse é o professor que tem um paradigma presencial, porque as atividades sempre foi presencial. Então, não podemos nem cobrar deles que tenham esse tipo de capacitação, porque isso não foi posto quando ele fez o concurso para entrar na instituição. O que nós estamos vendo agora é um esforço do corpo docente, dos servidores técnicos administrativos, para tentar suprir essa realidade por conta da crise, porque é uma crise, porque não é da vontade de ninguém, é uma crise. Então, a questão dos recursos tecnológicos para docentes e servidores também está no plano de contingência, não é? Essa pesquisa que está sendo realizada agora, nós vamos, então, ter esses dados com maior número, né, com uma amostra maior dentro da instituição, para a gente poder ter uma solução para isso. Breno Tainan, ele pergunta: vai ter computador para quem não tem? Nós temos aí estamos tentando recursos junto ao MEC. O MEC também tem sinalizado com a possibilidade de recursos para que sejam comprados equipamentos e emprestados a estudante. Isso é possível de ser conseguido? É possível de ser conseguido, mas vocês devem pensar que isso não pode ser conseguido em larga escala, porque a gente não vai ter recurso para tanto. Então, a gente trabalha com faixas de vulnerabilidade dos estudantes. Certo? Então, que faixa de vulnerabilidade é essa? Vocês querem... Vou dizer para vocês qual é a faixa de vulnerabilidade que o governo está trabalhando
para liberar recursos, algum recurso, não liberou ainda, mas está sinalizando que pode liberar. São recursos que podem ser utilizados para a compra de equipamento, chip, pacote de dados para estudantes que recebam, né, que tenham renda até meio salário mínimo. Ou seja, então, estudantes que tenham renda acima de meio salário mínimo, per capita, na família toda, quando você divide a renda da família toda, né, pelo número de pessoas, se isso der um valor até meio salário mínimo, ele está dentro da faixa de vulnerabilidade que o governo quer atingir, o que efetivamente não corresponde à realidade que nós temos, porque se o estudante tem uma renda um pouco maior do que isso, não significa dizer que ele tem condição de ter equipamento, acesso à internet e condições de estudo na sua casa, entendeu? Então, nós estamos lutando, trabalhando diuturnamente para conseguir esses recursos. Teve também um estudante que perguntou, eu vi aí, não sei se foi estudante, foi servidor, que perguntou assim, ora, se está tudo parado, para onde que vai o recurso? Já que está tudo parado, não está gastando luz, não está gastando água. De fato, nós temos uma economia no custeio. Dentro da reitoria, nós já temos esse percentual, que beira ali os 40%, e nos campi, os diretores gerais também estão produzindo esses dados para saber qual é a economia que nós estamos fazendo efetivamente pela paralisação das atividades. E todo o recurso economizado vai ser voltado para as ações relacionadas com a pandemia. Mas esses recursos são recursos de custeio, são recursos de pagamento de serviços, de conta, de água, de luz. Nós não podemos comprar equipamentos com esse recurso. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Eu estou olhando aqui no celular, viu, gente? Só para verificar qual é a pergunta. Gostaria de saber, Tânia Lima, gostaria de saber como a reitoria avaliou o documento lançado pelo governo federal, Protocolo de Biossegurança, e essa política de oferecer dados de internet. Para mim, totalmente insuficiente. O protocolo de biossegurança do MEC, ele segue um padrão. Se você for analisar, várias outras instituições também têm esses protocolos de biossegurança que são muito parecidos e que vêm aí do acúmulo de conhecimento produzido nos outros países, né, que já vivenciaram a pandemia. Então, nós temos dado uma atenção ao protocolo do MEC, ao protocolo, às diretrizes do CONIF, para produzir o nosso próprio plano de contingência. E em relação aos dados da internet, de fato, o governo, o MEC, tem sinalizado com uma possibilidade de acesso à internet através de através da Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que nós usamos muito para fazer as nossas reuniões virtuais nesse momento de pandemia. Então, ele está sinalizando aí a possibilidade de oferecer dados, né, pacote de dados móveis de todas as operadoras, um consórcio das operadoras que permitirá aos estudantes, naquela faixa de vulnerabilidade que eu falei, até meio salário mínimo per capita, de adquirir pacotes de dados para serem usados, e quem pagaria por esse pacote de dados, pelo uso da internet, seria o governo, certo? Nós estamos aguardando, o governo sinaliza aí com 30 dias para isso estar em funcionamento, e nós temos acompanhado isso com atenção para verificar qual é a possibilidade, porque a solução que nós tomarmos, nunca vai ser uma solução única, tem que ser várias soluções para conseguir dar conta da realidade da gente. Zé Luiz pergunta o que será feito para que todos os nossos estudantes tenham acesso a equipamentos e assinatura de rede de internet para que, mais uma vez, os mais carentes não sejam prejudicados. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, a primeira coisa que nós fizemos foi uma pesquisa, um diagnóstico. Fizemos a primeira etapa, tivemos um resultado, agora estamos ampliando para uma segunda etapa, para atualizar os dados, para conseguir atingir mais verticalmente a comunidade, e a partir daí nós vamos ter um plano para
para tentar o acesso a esses estudantes, a permitir que esses estudantes tenham acesso a plano a internet, acesso à internet, acesso a equipamentos, mas ainda assim há outros problemas envolvidos que não serão, que terão que ter outras soluções, entendeu? Então, não é uma situação que precisa de várias soluções para conseguir dar conta do problema real. Outra coisa, o IFBA não tem condição de dar auxílio digital. O IFBA, em tempo de aula, possui PAA e viagens técnicas e os diversos gastos que tinham. Foi essa pergunta que eu respondi. Então, é uma possibilidade nós termos um auxílio digital, mas não na forma de dinheiro, e sim na forma de pacote. Porque a gente a gente considera que tem que dar ao estudante o acesso, né? A possibilidade dele acessar. Adriano Henrique, existe a possibilidade de estar se efetuando um acompanhamento nos estudos com auxílio dos professores, princípio sem validação de notas e calendário letivo para quem possui acesso imediato à internet? Então, Adriano, foi uma das sugestões que apareceu na reunião que nós fizemos com estudantes. E esse tipo de proposta que você está dando, ele pode fazer parte aí de um plano para que nós possamos ter um retorno de algum grau de atividade remota. Eu quero que vocês compreendam que nós não queremos deixar a instituição paralisada, sem aula, sem atividades remotas. Não é de nossa vontade, é da realidade que se impõe. Então, o que nós precisamos fazer é o que nós estamos fazendo. As ações que nós estamos fazendo. Primeiro, tentando diagnosticar. Por isso que eu peço, respondam a pesquisa. Querem ter aula EAD? Querem ter atividades remotas? Respondam a pesquisa. Respondam a pesquisa para que nós possamos ter um mapa de onde nós precisamos atuar. E também nós precisamos de um planejamento para um retorno, como todas as outras instituições estão fazendo. A pandemia, ela veio dividida em fases, nós estamos atravessando. Hoje nós estamos tendo um número de mortes no país que está acima de 1.000 mortes. Então, nós não chegamos ainda em um ponto onde se vislumbre um retorno das atividades escolares normal, como se nenhuma normalidade nós estivéssemos. Então, é preciso ter isso em mente, não é? É a responsabilidade que nós precisamos ter com todos nós, não é? Com todos nós. Eu vou deixar a Felipe responder a respeito do processo seletivo, porque foram muitas questões relativas ao processo seletivo. Por favor, Felipe. Ok. Eu vi acho que deve ser estudante aqui do IFBA, Nick Lima, perguntando diversas vezes pelo processo seletivo. Nick, veja só, nós só podemos pensar o processo seletivo quando a gente tiver a retomada do calendário acadêmico no âmbito do Conselho Superior. Porque é a partir dele que nós vamos conseguir definir o cronograma, estabelecer prazos, né? Nós teremos aí uma discussão, por exemplo. Neste momento, eu diria que a possibilidade de fazer Procel no formato presencial é muito difícil, né? Porque, só para você ter uma ideia, eu vou dar alguns números, né? Hoje, o processo seletivo, em termos de equipe, reúne mais de quase 2.300 pessoas. 2.298, se eu não me engano, para ser mais preciso. Ou seja, eu estou falando apenas de equipe. No último Procel, sabe quantas pessoas se inscreveram em todos os campos da nossa instituição? 30.000 inscritos. Ou seja, é muita gente para que nós coloquemos num espaço de aglomeração. E se a gente não tiver um momento de estabilidade da doença, né, se não tivermos as condições sanitárias para que isso aconteça, eu diria que é impossível a gente fazer qualquer tipo de processo seletivo presencial. Bem, aí a gente teria que recorrer a alguns modelos, né, não presenciais,
que já é adotada, inclusive, no âmbito da rede federal. São várias possibilidades que nós temos, todas elas de não presencial e a partir de instrumentos virtuais, tá? Então, nesse momento, eu peço que você acompanhe, primeiro, a vida institucional, né, no Conselho Superior, quando a gente tiver retomada, quando a gente retomar esse calendário acadêmico, eu acredito que, em seguida, nós teremos uma definição a respeito do cronograma, de prazos para inscrição, data para a realização das provas, e qual formato nós vamos adotar, tudo bem? Você pode acompanhar, inclusive, né, que até o Enem esteve ameaçado de não ser realizado, né, a curto prazo. Na verdade, ele nem vai ser mesmo realizado esse ano. Ontem o governo divulgou que seria realizado em janeiro, que, ao meu ver, inclusive, é um aceno muito questionável, mas realizar em janeiro, né? Então, a mesma coisa acontece com o processo seletivo. Então, eu peço que você aguarde, por favor, a retomada do calendário e acompanhe a gente no portal, nas redes sociais, que são os canais que utilizamos para fazer a divulgação. Tudo bem? Eu queria aproveitar, professora, também para abordar 2 pontinhos bem rápidos. O primeiro, gente, assim, tem muitas perguntas passando aí pelo bate-papo, perguntando o que o IFBA tem feito para se preparar para esse contexto. Já falamos aí do plano de contingência, já falamos da necessidade de solicitar ao governo recursos para aquisição de equipamentos. Eu queria aqui destacar o papel que o Comitê Gestor de EAD, nesse momento, tem, né, um comitê que foi formado reunindo as 3 pró-reitorias, ensino, pesquisa e extensão, as diretorias sistêmicas da DGTI. Nós temos com a representação de campos, né, Eunápolis, Ilhéus, Salvador, além dos programas de educação à distância hoje em vigor no IFBA, né, que são programas sazonais, eles não são programas institucionais. Um relacionado aos cursos de ensino superior na Universidade Aberta do Brasil, e o outro da rede ETEC, né, que é responsável pelos cursos técnicos à distância. Então, esse comitê gestor, o que ele tem feito? Por exemplo, uma ação importantíssima na pesquisa institucional, a gente viu que uma parcela significativa, se não me falha a memória, mais de 40% dos docentes e cerca de 55% dos técnicos administrativos informaram não ter feito nenhum tipo de curso para atuar ou através de ensino remoto ou para atuar em trabalho remoto. E, então, uma das ações que fizemos já em janeiro, quero destacar aqui o apoio da coordenadora geral do programa da Universidade Aberta do Brasil, a professora Elisângela Reis, junto com a PROEM, fizemos um curso de Fundamentos Básicos de Educação à Distância. Esse curso foi um sucesso, né? Mais de 600 inscrições, as inscrições acabaram rapidamente. Ontem, inclusive, já finalizamos a primeira turma, essas turmas já estão já estão concluídas, e essas pessoas com algum nível de formação. Semana que vem vamos ter uma oficina para orientar esses colegas que concluíram a primeira turma para ambiente virtual com o Google Classroom. Quem vai fazer o curso é o professor Leandro Sodré. Então, assim, algumas dessas ações. Outra ação do comitê gestor, a implementação na verdade, não é nem implementação, é ampliação do Moodle institucional. O nosso plano é que a gente tenha Moodle institucional para todos os campos do IFBA, né, para que os diretores gerais, os diretores de ensino possam gerir esses espaços, esses ambientes virtuais de aprendizagem. Hoje, apenas, se eu não me engano, Eunápolis, Salvador, Ilhéus tem ambientes virtuais. Então, a ideia é que nós tenhamos isso nos 22 campos, para que os professores possam ter esse espaço e fazer o uso adequado, pedagogicamente. Então, é isso, pessoal, assim, a instituição não está parada, pelo contrário, nesse momento tem muita gente trabalhando para que, quando houver um momento para a retomada, segura, tranquila, com responsabilidade, com acolhimento e com respeito às diferenças, a gente possa
fazer isso com muita consciência do que está sendo feito. Tá bem? Tá bem? Eu acho que tem uma outra questão rápida aqui, que foi o Cláudio Souza, do Campus Brumado. Ele perguntou a respeito da organização didática, que é a nossa norma acadêmica para o ensino técnico de nível médio. Ele perguntou o que está sendo feito para atualizar, porque ela é de 2008, e se é possível ainda uma nova escuta. Rapidamente, Cláudio, as novas normas acadêmicas para o ensino técnico está no plenário do CONCEP, para a próxima reunião extraordinária, e eu entendo e defendo que nós precisamos fazer uma escuta. Essa escuta já foi feita anteriormente, né? Nós tivemos uma etapa de discussão entre 2018 e 2019, mas eu acho importante que antes de a gente submeter ao plenário, a gente faça uma nova escuta, usando esses canais aqui virtuais, né, que eu acho que agrega bastante. Então, é isso. As normas acadêmicas para o ensino técnico estão no plenário, e eu espero que a gente tenha uma oportunidade para fazer uma nova escuta. A outra pergunta que foi feita é a respeito da licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica, também pelo Cláudio. Cláudio, nesse momento a gente está no processo de reconhecimento desse curso, que é ofertado pelo programa da Universidade Aberta do Brasil, e a nossa pretensão é que, feita o reconhecimento desse curso, a aprovação dele do PPC, que nesse momento precisa passar ainda pelo CONCEP, a gente abra uma nova turma. A gente só não tem, infelizmente, ainda um prazo, porque a comissão que está trabalhando no PPC está em fase de conclusão desses trabalhos. Assim como a primeira turma, né? A primeira turma ainda está concluindo as atividades. E aí que vale também reforçar, né, que mesmo que a gente tivesse oportunidade de abrir uma segunda turma, nesse momento nós não estamos também com esses cursos funcionando em função da suspensão do calendário acadêmico. Por último, uma solução que a gente está construindo, que é adotada pelo IFRJ, que é a certificação de profissionais que fazem apenas as disciplinas pedagógicas nas licenciaturas, e a gente pode fazer um processo de certificação, de reconhecimento desses saberes, para que esses docentes que precisam comprovar a formação em educação profissional e tecnológica apresentem à instituição. Bom, reforçar aqui, mais uma vez, né, deixar aqui um abraço especial para a equipe da Pró-Reitoria de Ensino, os colegas do DETEC, do Departamento de Políticas Educacionais, do Departamento de Ensino Superior, do DECEL, do DEAC, nosso colega Reginaldo Bonfim, pesquisador institucional, que está nos acompanhando aí. É isso, pessoal. Grande abraço. Eu queria trazer algumas informações sobre o auxílio emergencial, que tem algumas perguntas aqui. A implementação do auxílio, o replanejamento desse auxílio, ele vai depender do campus. Então, é importante que vocês observem, porque, de acordo com o recurso e também de acordo com as condições de operacionalização desse auxílio, é que serão tomadas as definições em relação a se há a possibilidade de ampliação, né, dos editais, da vigência do edital. Então, os editais eles foram pensados para 2, 3 meses. Então, agora nós temos condições de reavaliar esse planejamento, porque já sabemos que as dificuldades de um retorno presencial. E, nessa condição, nós não estaremos realizando os processos seletivos do PAI, certo? Então, os processos seletivos do PAI, eles foram suspensos e aguardando o nosso retorno. Com relação ao processo seletivo, que há aqui alguns questionamentos, eles ocorreram totalmente remoto, pela primeira vez na história do Instituto, que trouxe algumas especificidades, a dificuldade, e foi pensado no planejamento como alcançar os estudantes que estão em áreas que não têm acesso à internet para poder fazer o envio da documentação e, às vezes, até a dificuldade de contato telefônico.
Então, os esforços foram grandes no sentido de tentar alcançar o maior número possível de estudantes. Uma outra questão importante que foi perguntada em relação ao auxílio digital. O PENAS, ele prevê a inclusão digital. No nosso caso, nós não temos um auxílio específico, um auxílio digital. E a nossa preocupação é que o auxílio, enquanto uma condição para a retomada das atividades, ele não consegue atender a todas as questões que envolvem o ensino remoto, que seria não só o acesso, né, porque nós temos limitação de recurso, e se o auxílio cobrisse o acesso à rede de internet, mas teríamos também os equipamentos e a qualidade do acesso com dados móveis. Por isso que nas discussões dentro da diretoria, a gente tem pautado que o retorno às atividades, e como já foi falado por Luzia, por Felipe, a gente precisa considerar a diversidade das condições, das realidades dos estudantes, como foi bem pontuado hoje pela manhã na reunião dos estudantes. Uma estudante falou assim, muito sabiamente, falar de instituto é falar de uma realidade plural. E a gente precisa olhar essa realidade de forma a ter uma atenção para aqueles que não vão conseguir. Há algumas sugestões no sentido de atender a um grupo de estudantes que vai ter condições de fazer o ensino remoto, deixando aqueles que não terão essa possibilidade. Enquanto diretoria de assuntos estudantis, nós não trabalhamos com essa perspectiva. Nós entendemos que não podemos reproduzir as desigualdades sociais que imperam na sociedade brasileira, no sentido de que aqueles estudantes que estão com maior nível de vulnerabilidade, vamos pensar nos estudantes que estão nos municípios que não são os municípios do campo, na zona rural desses municípios, como eles teriam a possibilidade de acesso. Então, isso tudo está sendo considerado e avaliado. Certo? Eu não sei, Luzia, você quer retomar? E outra coisa, em relação ao valor do auxílio emergencial. A resolução 8, ela prevê, a partir da faixa de vulnerabilidade, que o auxílio poderia ser no valor entre 100 a 200 reais. A ampliação desse valor, ele vai depender de uma discussão aí no Consulp. Nós não temos a possibilidade de alterar o valor sem essa discussão ampliada nos órgãos colegiados, colégio dirigente. Por quê? Como é que surge esse valor? Ele surgiu de acordo com a nossa capacidade orçamentária, naquele momento, certo? E no alcance que nós gostaríamos de ter. Então, os campos avaliaram a definição, alguns campos nem definiram no edital o valor, porque eles queriam ver o volume de estudantes e sabiam que o valor pago poderia ser entre 100 e 200 reais. Então, a intenção era alcançar o maior número de estudantes possíveis, e sem esquecer a questão do nível de vulnerabilidade, do grau de vulnerabilidade. Então, são esses pontos que eu gostaria de ressaltar. E teve também alguém que comentou a dificuldade de manter contato com alguns campos, até por conta da dificuldade de acesso à internet. Nós temos deixado todos os contatos eles estão disponibilizados, e tem alguns telefones institucionais e os e-mails. Eu queria também aproveitar e dizer que os estudantes eles podem contribuir com a gestão no sentido de manter contato com outros estudantes que, às vezes, não conseguem, por meio da internet, saber do que está acontecendo no Instituto. Então, é importante que vocês
se souberem de algum estudante, de alguma estudante que estejam passando por dificuldades, que tenham sido afetados por essa pandemia, com a sua situação agravada socialmente ou psicologicamente, às vezes nós já sabemos que tem estudantes que têm familiares que adoeceram, tem estudantes que perderam familiares. Então, isso é importante nós termos conhecimento. Então, a capilaridade, né, o acesso que vocês conseguem ter com os colegas, às vezes, é bem mais rápido. E aqui nós ressaltamos o papel importante das representações, dos representantes estudantis. Hoje ficou bem claro e eles traziam relatos de situações vivenciadas pelos colegas que, às vezes, o campus não consegue ter essa informação. Então, o departamento se coloca à disposição para contatos. Vocês podem enviar os e-mails, a gente responde prontamente. Se não estiver na instância do departamento, nós encaminharemos para o campus. E é interessante que, quando envie as mensagens, se identifique dizendo qual é o seu campus, porque fica mais fácil a comunicação. Certo? Luzia já está retornando, não é? Então, eu acho que nós aqui conseguimos responder as questões que foram colocadas a respeito da situação do IFBA. Amanhã nós temos a primeira versão do plano de contingência da instituição, que vai trazer os elementos necessários para nós prosseguirmos para essa fase agora dos próximos meses. Estamos aí trabalhando juntamente com as outras instituições de ensino da Bahia, né, com todas as universidades, com o Instituto Federal Baiano, para que nós possamos, com a responsabilidade que nos cabe na defesa da vida, que a comunidade, da segurança da comunidade, para que nós possamos ter alguma atividade aí nesses próximos meses relacionadas a atividades de complementares para o ano de 2019, que temos 8 campi. Essa pauta do ano de 2019, que também foram muitas questões que estavam colocadas aqui, ela está na reunião do Conselho Superior, que vai acontecer na semana de 21 a 24, que é uma situação que a instituição precisa debater, e eu aí também coloco para vocês essa questão. Os estudantes que estão aí no bate-papo, não é? E queiram debater com a gestão, queiram trazer contribuições, nós estamos aqui abertos para fazer o debate, para apresentar para vocês qual é o nosso plano daqui para frente para a instituição, esse plano que nós estamos colocando aqui, onde a EAD, as atividades remotas, elas podem ser complementares, mas elas não serão a solução para a crise educacional instalada por causa da pandemia. Faço aqui mais uma vez, reitero mais uma vez aqui, essa posição da gestão em relação à retomada do ano de 2020, apenas com atividades remotas. Um colega nosso aqui nos provocou aqui, dizendo não é só EAD, mas presencial. De fato, esse modelo híbrido é um modelo que nós estamos analisando, assim como todas as outras instituições, mas não é um modelo para o ano de 2020. Esperamos, né, esperamos temos fé, vontade de que no ano de 2021 possamos ter um modelo desse híbrido, mas nesse momento, no momento que nós estamos atravessando, o que nós trazemos de concreto é que as atividades presenciais, as atividades de aula presenciais, elas não serão retomadas em 2020 se não houver segurança para tanto, e tudo parece nos levar a crer que não temos a condição e que a instituição retomará as atividades em um modelo de uso de ferramentas remotas, que alguns chamam de EAD ou de não presenciais, a partir
de um planejamento onde não fique estudantes que já têm um histórico de desigualdades na sua vida, que seja aprofundada esse histórico de desigualdade. Isso é um compromisso da gestão. Então, é assim que nós queremos que a comunidade caminhe para essa nova fase que se inicia desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, não é? Acredito que não há mais nenhuma pergunta, eu acho que as perguntas já estão repetitivas. Amanhã será apresentado, até na segunda ou na terça, será apresentado o plano de contingência, onde estará lá as ações da instituição para os próximos passos. Então, eu acho que nós podemos, então, finalizar essa live, porque as perguntas já estão repetitivas, né? Estou vendo aqui que são perguntas que já foram respondidas. Então, eu agradeço a Silvia, agradeço a Erivaldo, agradeço a Igor, que fizeram aqui a tradução para Libras. Agradeço a todos vocês que tiveram aí a paciência de nos acompanhar nessa live. Nosso compromisso aqui é com o esclarecimento, nosso compromisso é com trazer para a comunidade o que a gestão está fazendo de uma forma transparente, porque só assim nós teremos confiança nas nossas ações e onde nós queremos chegar, para que nós estejamos aí juntos, numa unidade possível. É preciso que haja transparência da gestão, e é nossa obrigação agir dessa forma. Então, é por isso que nós dedicamos aqui o nosso tempo para poder conversar com a comunidade, ouvir a comunidade, fazer a escuta e tomar as ações necessárias. Eu agradeço e até a próxima vez, não será a última, e nós vamos estar aí à disposição da comunidade. Muito obrigada.